Você sabia que o anime mais popular da história já teve cenas deletadas e até mesmo partes totalmente censuradas? Nunca na história um anime tinha passado mais de 24 anos em produção com um sucesso tão grande como One Piece. Repleto de piadas e um humor bem sarcástico e debochado, One Piece é um sucesso mundial. Mas nem por isso deixou de ter algumas cenas censuradas em alguns lugares. Como na vez em que El Mepo, aquele cara mimado e com um cabelo que parecia que era cortado pela própria mãe, ameaça Kobe com uma arma de fogo. Na versão censurada, a arma foi mudada por uma bugiganga que parecia uma marreta misturada com algum tipo de sanfona que não dá muito bem para identificar o que é realmente. Mas que com certeza não é uma arma de fogo, que era o que queriam que não fosse exibido afinal. E quem diria que depois El Mepo e Kobe se tornariam amigos? Mas se você quer fazer amigos, jamais faça o que ele fez. Por essas e outras que a gente separou 11 cenas deletadas ou censuradas do anime mais famoso de todos os tempos. Então pega a pipoca e o seu chapéu de palha que tá começando mais um Team Videos. Mesmo que o criador do anime, Eiichiro Oda, tenha dito que daqui a 5 anos o anime acaba, a verdade é que ninguém sabe quando alguém vai achar o tão famoso One Piece escondido pelo Rei Pirata. Por isso ele já tem mais de 1000 episódios, só que em alguns lugares já teve censura no 4º episódio da série. A mudança da cena foi quando um cara apontou uma arma para a cabeça de Shanks, o ruivo, mas em alguns locais ela foi substituída por uma arma com uma rolha no cano dela. A intenção era evitar uma alusão à violência, só que os caras são piratas. Eu acho difícil eles pararem de fazer isso. Pois é, se uma arma na cabeça já ia ser motivo para mudança em uma cena, imagina um rifle na boca. Foi exatamente o que aconteceu no arco de Arlong Park, quando a mãe adotiva da Nami, Bell-mère, derrubou o chefe dos Homens-Peixe e simplesmente enfiou uma arma na boca do bandido. Em alguns lugares, o rifle foi substituído por uma pá, daquelas que se usa para cavar mesmo. A cena ficou um pouco sem sentido. Mas o objetivo da censura foi mantido, não é mesmo? A verdade é que algumas cenas realmente tiveram que ser excluídas já na fase de produção do anime, porque no original, ou seja, no mangá, elas eram pesadas demais. Uma delas envolve o fundador do Baratie, o Zeff. Quem assistiu o anime ou leu o mangá sabe que o Zeff e o Sanji, quando ainda era criança, ficaram presos em um rochedo e acabaram ficando sem comida. E no anime é mostrado que Zeff perdeu a perna ao salvar Sandy de morrer afogado. E fez isso utilizando a corrente de uma âncora, o que já deve ter doído bastante. Mas a verdade é que no mangá isso nunca aconteceu. Realmente eles ficaram presos e sem comida. E foi exatamente aí que Zeff perdeu a perna. Mas ele mesmo a decepou usando uma pedra. Como eles estavam morrendo de fome literalmente, você deve imaginar o que aconteceu com ela depois. Um dos personagens mais chatos de One Piece com certeza é Buggy, o palhaço. Quer dizer, tem um pessoal que gosta dele. Inclusive, comenta aqui embaixo se você acha o Buggy irritante ou se você curte o palhaço maluco. O fato é que o palhaço foi um dos primeiros a tomar uma surra do capitão dos chapéus de palha. E uma das coisas que o Luffy fez com o Buggy, que tem a habilidade de se dividir em vários pedaços, foi dar um chute bem naquele lugar do palhaço. Ninguém merece. E como essa não é uma coisa que crianças podem fazer, a cena foi trocada por um chute em outro local, digamos assim, mais apropriado. O joelho do palhaço. Falando no quem sabe talvez futuro rei dos piratas, todo mundo sabe que ele tem aquela cicatriz embaixo do olho esquerdo. Só que no anime nunca foi mostrado como ele conseguiu ela, diferente do mangá, que mostrou isso, mas que decidiram não adaptar por acharem meio perigoso demais. A cicatriz surgiu em um momento em que Luffy, ainda bem pequeno, tentou mostrar que tinha coragem e pegou ele mesmo uma faca e enfiou no próprio rosto. Esse cara é louco. Nessa eu tenho que concordar, realmente isso poderia influenciar algumas crianças a se machucarem. Foi melhor ter sido removido mesmo. Alguns personagens de One Piece são fumantes compulsivos, isso é fato. O que, diga-se de passagem, um dia vai acabar com os pulmões deles. A não ser que eles sejam feitos de fumaça, como é o caso do Smoker, um oficial da marinha que quase conseguiu levar Luffy pra guilhotina. Deve ser por isso que ele não fuma um, mas sim 2 charutos ao mesmo tempo. Tá maluco?
Então, por via das dúvidas, em alguns lugares retiraram os charutos e deixaram só a fumaça saindo da boca do usuário da Akuma no Mi, para evitar a mensagem que tá tudo bem fumar. Pois é, se charutos não podem ser mostrados, cigarros então nem se fala. E se tem um cara que fuma cigarros em One Piece é o cozinheiro dos chapéus de palha, o Sanji. O cara faz praticamente tudo sempre com um cigarro na boca. Além das suas sobrancelhas em espiral, com certeza essa é outra das suas marcas registradas, além dos seus chutes, é claro. Só que acharam que esse hábito dele seria uma má influência e um incentivo inadequado para as crianças. Então, em alguns locais, o cigarro do cozinheiro dos chapéus de palha foi trocado por um, adivinha só, pirulito. Ou seja, ele trocou um problema no pulmão por uma diabetes. O miserável é um gênio! Brincadeiras à parte, eu acho que um pirata com um pirulito não intimida muito não. Eu só acho. Mas a mensagem é: não fume, porque isso com certeza vai fazer mal para sua saúde. Agora a gente vai te falar uma das cenas mais tristes de todo o One Piece que foi cortada. Então se você curte esse ou gosta de outros animes, comenta aqui embaixo #pirata, pra gente saber se você merece uma Akuma no Mi. Uma das cenas mais tristes do mangá não foi adaptada pro anime. Ela se passa no vilarejo de Okobore, durante o arco do país de Wano. Nesse lugar, as pessoas literalmente estavam morrendo de fome, e o desespero tinha níveis tão altos que eles já estavam prestes a cometer atos terríveis pouco antes da comida chegar. Por exemplo, em um dos quadros do mangá, vemos uma cena onde uma mulher segura um bebê faminto com um dos braços e com o outro uma faca, indicando que ela iria acabar com o sofrimento da criança naquele momento, enquanto dos seus olhos escorriam rios de lágrimas. Do outro lado tem uma idosa, que parece estar fazendo a sua última prece, e logo acima dela existe uma corda em formato de forca, o que indica que depois da sua reza final, ela iria se enforcar. E dessa vez eu tenho que concordar que realmente era uma cena um tanto quanto pesada para se colocar num anime. Então ela foi adaptada nele para essa, onde as duas mulheres e o bebê estão sem nenhum indício de que iriam cometer aquelas atrocidades. Nos dois casos, elas foram avisadas pelo vizinho de que a comida tinha chegado e que todos estavam salvos. Menos mal. Outra mudança que precisou ser feita no anime com relação ao mangá envolve um personagem chamado Bartolomeu, que muitos, principalmente aqueles que estão acompanhando o anime na Netflix, ainda não viram. Ele é o comandante da 2ª divisão da Grande Frota do Chapéu de Palha. Ele conheceu Luffy no Coliseu, e desde então é super fã do Capitão dos Chapéus de Palha. Mas tipo assim, super fã mesmo. Ele não admite que ninguém fale mal perto dele. Um pobre coitado não percebeu que ele estava por perto ou não sabia dessa obsessão e zombou do Luffy. No anime, isso foi suficiente para ele dar uma surra muito bem dada no gladiador e deixar ele vivo. Só que por muito pouco. Mas no mangá as coisas foram um pouquinho diferentes. Ele não só espancou o cara, como também arrancou a língua dele para que ele nunca mais falasse mal do Luffy. Cara, eu tenho que dizer, essa realmente seria uma cena bizarra. Essa mudança envolve o LOL, que é um dos piratas conhecidos como a pior geração, e que no decorrer do anime se torna aliado de Luffy. Uma das marcas registradas do Cirurgião da Morte é que ele costuma mostrar sempre o dedo do meio para quem ele quer zombar. E no mangá é exatamente isso que ele faz durante um leilão quando Kid, outro pirata bem forte, chega no local. Como era de se esperar, para não influenciar que várias crianças saíssem por aí reproduzindo gestos obscenos, a cena, quando foi realizada no anime, foi bem modificada. LOL só olha com aquele olhar de zombaria e confronto pro Kid, e a cena se resume a isso. E em outra, novamente com Kid, até que o dedo do meio é mostrado, só que acompanhado do indicador. No caso, ele mostra os 2 dedos, diferente do mangá onde ele mais uma vez faz o gesto obsceno. Ou seja, nada de baixaria. Melhor assim. Essas foram as 11 cenas deletadas ou censuradas de One Piece que a gente separou pra você. Comenta qual delas você achou mais nada a ver e qual você acha que realmente fizeram bem em mudar. A gente quer muito saber. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, valeu!